Olá a todos, eu sei que eu estou devendo ainda o nosso último assunto de corpos redondos, que é a esfera, mas antes de a gente chegar a esse conteúdo, vamos dar uma analisada ainda sobre tronco de pirâmide. Tronco de pirâmide, é tão semelhante que a gente acaba confundindo. Tronco de cone, o tronco de um cone. Que eu falei tronco de pirâmide porque a associação dos cálculos é parecida com o da pirâmide. Aí eu vou estar comparando isso no meio da aula. Mas o assunto de hoje é tronco de cones, ok? Então aqui eu tenho alguns exemplos. São todos esses exemplos aí que são troncos de um cone? Não, obviamente. Aqui eu estou observando que esses quatro copos aqui, eles são representações de um cilindro. Isso é um cilindro, ok? Está totalmente paralelo às laterais, a altura, tudo ok. Mas se vocês observarem com muito cuidado, observem com muito cuidado, eu disse com muito cuidado, observem aqui, ó. Se você observar, aqui está se abrindo o copo, como se desse continuação, o copo já fica mais largo na parte superior, está ficando não, é mais largo na parte superior, na borda aberta e mais estreito na parte inferior. A mesma coisa esse copo vermelho aqui atrás, ó. Ele está mais aberto em cima, mais fechando embaixo. Isso indica o que? Se não é paralelo, é um pouquinho mais aberto, que se fosse afunilando, vai se encontrar em um único ponto aqui no final. E isso é característica de um cone, ok? É um cone de, por assim dizer, de cabeça para baixo, né? Mas não chamamos de cone porque a parte afunilada foi cortada. Não serve, né? Para essa situação, para construir um copo, não preciso da parte final, e sim dar uma secção dela. Então isso chamamos de tronco de um cone, ok? Observe que é diferente do cilindro ali. Excelente. Então, o que é que podemos fazer com isso? A gente pode calcular o quanto de material eu fui preciso para fazer esse copo de vidro, quanto é que eu preciso no caso, tem copos de plástico. Então, o cálculo não é o mesmo para o cilindro, então eu tenho que fazer o cálculo preciso para saber o quanto de material eu vou gastar. Um cara que trabalha, um dono de uma empresa que fabrica esse tipo de objetos, precisa saber de fato calcular direitinho isso aí para não haver desperdício de materiais. E também haver um controle, né, da compra de materiais, ou até se aumenta o copo, se diminui o copo, para haver economia de materiais. Então é importantíssimo saber disso. Então eu posso calcular a superfície, que é a parte do vidro aqui, né, se fosse copo, e eu posso calcular também o volume, o quanto de fluido eu posso colocar aí dentro desse copo. Posso fazer isso no cone, no tronco de um cone? Posso. E veremos o passo a passo disso aí. Como eu já expliquei, um cone é você dar um corte aí, né? Quase eu arrebento a televisão agora. Você dá um corte no cone e você obtém um tronco de um cone. Se vocês compreenderam aqui, com certeza entenderam o tronco de uma pirâmide, por isso que eu toquei até no assunto, é semelhante. Se eu tenho um cone e dou um corte paralelo à base, ó, arranquei, excluo esse cone menorzinho, ó, observe que eu obtive um cone. Lembra lá que pirâmide foi a mesma coisa? Quando eu dava um corte na pirâmide, eu excluía a pirâmide menor, a mesma coisa eu faço aqui, excluo o cone menor e fico com a parte inferior. E observe que se você olhar é um copo de cabeça para baixo, ó. E tinha até um copo descartável aqui, eu acabei jogando fora para mostrar como exemplo. Então observe que até um copo descartável, igualzinho um copo descartável. Aí por que com o copo descartável ele é parecido com um cone? E deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Tcharam! Achei sim, estava ali guardado. Observe que um copo descartável é um tronco de um cone. Ó, perfeitamente. É um tronco de um cone. Isso, pela estrutura que um copo descartável é, por ele ser mais frágil, né? Que um copo de vidro ou um copo de plástico, ele tem que ter essa estrutura em forma de cone para facilitar o segurar. Se ele fosse mais reto, observe, se ele fosse em forma de cilindro, cadê? Tudo na natureza faz sentido e o homem observa isso, né?
Se fosse forma de cilindro, como o copo ele é mais frágil, quando tivesse líquido dentro, ele ficaria mais pesado, obviamente. Então, seria mais difícil para segurar. Observe, por ele ser em forma de cone, quando eu estou segurando aqui, eu não preciso aplicar tanta força para segurar. Isso é uma forma de análise, né? Eu analiso e percebo isso. Além dessas ranhuras aqui, ó. Observe, não é liso. Tem essas ranhuras para facilitar você segurar. Então, por ser um tronco de um cone, por ser um tronco de um cone, ó, igualzinho, ó. Mesma coisa, ó. Cortou aqui, a parte superior foi excluída e ficou com essa parte, só fez tampar o fundo e aí eu obtive um copo, ok? Então, por ser um tronco de um cone e por ter essas ranhuras, facilita a aderência para segurar. Ótimo, ótimo. Vou deixar até aqui para a gente terminar nossa aula aí, com essas observações sobre isso. Interessante, professor, aprendi uma coisa bem útil em relação ao tronco de cone. Pois é, nada na matemática é feito à toa, como vocês acham que alguns acham, né? Então, continuando. Então, aqui eu tenho o tronco do cone. Eu vou pegar ele no meu copo aqui, como exemplo. E aí, o tronco do cone tem essas características. Eu posso traçar uma linha aqui. Eu posso traçar uma linha lateral. Eu tenho o tronco do cone. Se eu pego e passo uma reta aqui, perfeitamente uma reta, de uma extremidade à outra, não saiu perfeitamente, mas deixa eu fazer bonitinho aqui. Pronto, melhorou. Não deve estar perfeito não, mas melhorou. Se eu traçar uma linha, para ser mais reta, né? Aqui, não sei se estou dando para enxergar aí. Se você traçar essa linha a gente chama de geratriz aqui, ó. A geratriz do cone, porque existe a geratriz do tronco do cone, porque existe a geratriz completa e existe a geratriz do tronco do cone, né? Porque a geratriz também foi seccionada. Então eu tenho a geratriz do tronco, eu tenho agora duas bases, a gente chama de base menor, é a parte de cima, e a base maior é a parte de baixo. É relativo a parte de cima e de baixo, né? Por isso que não tem aqui em cima base da parte de cima e a parte de baixo, porque eu posso simplesmente pegar o cone e virar. E aí o que é em cima e o que é embaixo muda, né? Então é melhor a gente falar que existe a base menor, que é uma circunferência menor, e existe a base maior, que é uma circunferência maior. Isso é meio óbvio, né? E aqui a gente vai simbolizar a altura com a letra K, para diferenciar, né? A altura é a profundidade do copo. Qual é a profundidade desse copo aqui? Faço a medição, posso usar esse aparato aqui, coloco, tiro a medida e coloco uma régua e vejo a profundidade do copo. Então a gente chama isso de altura do tronco de um cone. A gente vai simbolizar com a letra K para não bagunçar, com H minúsculo e o H maiúsculo, que a gente vai ver já na figura aí. Então esses são os elementos de um tronco. A geratriz do tronco, a base menor, a base maior e a altura. Observando que as duas bases são circunferências, né? Então as duas terão raio. Então a gente vai chamar R minúsculo para a base menor e R maiúsculo para a base maior. Que difícil, hein? Estou entendendo, professor, estou entendendo. Então a gente vai passando para o próximo vídeo aqui. Eu já tinha separado para mostrar com o cone, né? Com o copo, que eu já adiantei. E que eu queria demonstrar. Que é relativo a gente falar o que é parte superior e o que é parte inferior. Então se eu virar, então é melhor a gente chamar de base menor e base maior, para não confundir. Ok? E aí eu posso fazer uma relação entre os raios e a geratriz. Então se vocês observarem, eu posso planificar, dar um cortezinho, dar uma secção aqui, ó, nesse sentido, meridional. E aí quando eu cortar assim eu consigo formar uma figura que chamamos de trapézio, né? E aí para quem já estudou geometria, lembra que o trapézio eu posso cortar aqui no cantinho do trapézio e formar um triângulo retângulo. E com isso, com esse triângulo retângulo, eu consigo determinar minha geratriz, ó. O K é a altura, aqui é a geratriz e aqui é a subtração da base menor com a base maior. Ao contrário, né? O raio menor menos o raio maior menos o raio menor, eu encontro esse pedacinho aqui. Com tudo isso, eu formo minha fórmula para achar a geratriz.
Vamos usar já já um exemplo que eu tenho para mostrar para vocês. Então, geratriz ao quadrado, altura ao quadrado, subtração ao quadrado. Tenho que subtrair primeiro para elevar ao quadrado. Então, subtração é esse pedacinho aqui, ó. É lógico, né? Eu tenho o raio menor aqui e o raio maior. Se eu tiro o raio menor, só sobra esse pedacinho. É bem lógico. Quem lembra de trapézio, lembra que isso aqui é um trapézio isósceles. E para achar esse pedacinho aqui, que existe muitas questões assim, quando você chega a trapézio isósceles, é só relembrar esse conceito. Mas deu para relembrar agora, né? Fácil. Tá, aí outra relação que a gente pega lá do tronco de pirâmide. Vocês lembram lá, né, que a gente podia fazer essa relação? A mesma coisa aqui. Então, quando você aprende o assunto, o próximo fica tranquilérrimo. Então, aqui, ó, eu posso dividir o raio da base menor e dividir com o raio da base maior. Essa divisão vai dar o mesmo valor se eu dividir a altura do troncozinho aqui menor, que eu vou excluir quando eu corto, da altura do tronco total, ó, do cone total. Então, se eu tenho um cone inteiro, eu posso dividir a altura desse conezinho que eu excluo com a altura do cone antes do corte. Então, isso aqui são iguais. Mesma coisa lá de pirâmide, não diferencia em nada. A área, eu posso ter a altura dividido pela altura ao quadrado, ou eu poderia ter raio sobre R ao quadrado. Porque se é igual, eu posso botar essa mesma relação aqui, depende da questão. Se é a questão dos raios, eu uso o raio aqui. Se é a questão das alturas, eu uso a altura. Então, depende da questão. Tudo é interpretação, ler com cuidado. Vocês têm que ter o hábito de perceber que tudo depende de leitura e interpretação, né? Não é aquele vício de achar que matemática é só aprender, sair calculando a tabuada das 4 operações, pronto. Estou feliz da vida. Não, tem muita interpretação. Vou abrir outro parênteses. É tanto que na faculdade, os professores, eu estudei lá na UFBA, os professores, eles davam todas as fórmulas das questões. Todas. Eles deixavam a gente levar um rascunho, ele olhava, não, só tem as fórmulas mesmo, e deixava a gente usar as fórmulas. Porque o problema não é saber as fórmulas, e sim aplicar as fórmulas. Tanto na aula de física, como na aula de matemática, os professores deixavam a gente usar as fórmulas, porque não tinha problema em reconhecer as fórmulas, o problema era aplicar. Tem alguns vestibulares que deixam também as fórmulas no final da prova. Eu já vi um vestibular lá de uma universidade lá em São Paulo, que eu fazia os simulados, e tinha todas as fórmulas no vestibular, né? Não são todas as universidades que fazem isso, né? Quem sabe um dia isso não vire um hábito. Mas é para vocês entenderem que o problema não está na fórmula, e sim na interpretação. Fechando parênteses, o cubo é correlacionado ao volume. Então, se eu pegar a altura aqui, dividir e elevar ao cubo, eu estou fazendo a relação da divisão entre o volume do cone menor com o volume do cone maior. Mesma coisa da pirâmide. A área aqui, a área da superfície aqui, e a área da base. A área da base aqui com a área da base do cone, do tronco do cone, né? Da base maior com a base menor. O que mais que eu posso extrair daí? Acho que é isso, né? Só relembrando lá do tronco, é a mesma relação, Então, com isso eu posso calcular a superfície. Então, se fosse cair uma questão de vestibular, se eu não me engano, já fiz isso na questão das Olimpíadas de Matemática. Eles deram um copo e aí eles perguntaram qual quantidade de material que foi utilizado para fazer o copo. Aí observe que o copo tem uma parte que é aberta, obviamente, né? Que para entrar o fluido. E uma parte é fechada. Isso vocês têm que observar na hora da interpretação. A fórmula aqui eu vou lhe dar como se tivesse fechado. Então a fórmula, como é que eu faço a fórmula para a superfície total aqui do meu tronco? Eu vou ter duas circunferências, vou calcular a circunferência. Qual é a fórmula de circunferência? A área de circunferência é π, que é 13,14, vezes o raio ao quadrado. Então, esse daqui, basta aplicar π vezes r ao quadrado, ok? E essa aqui é a mesma coisa, né? O r aqui é maiúsculo, simplesmente isso. Então, a parte das bases é fácil calcular. O porém está na parte lateral. A parte lateral. Então, vamos ver qual é a fórmula para a parte lateral. Porque as bases já citam a circunferência. Então, para a parte lateral,
você vai multiplicar o π vezes a geratriz, depois somar os raios da base maior com a base menor e multiplicar todos eles. Então a fórmula é assim, π geratriz vezes a soma dos raios da base menor com a base maior. Pronto. Isso aqui é a área lateral. E a área total é a área das duas bases, ó, a base menor, a base maior, somado com a área lateral. Então, na questão, como eu levantei isso das Olimpíadas, quando eu fui calcular o material gasto para fazer o copo, eu lembrei que eu não poderia colocar na soma essa parte aqui, ó, a área da base maior, porque não tem. Então você exclui. Então eu só apliquei, eu só fiz essa soma aqui, ó, a lateral, que é essa fórmula, junto com a base menor. Então tudo é interpretação. E a gente vai ver um exemplo que não tem nem a parte da base menor e nem a parte da base maior. Só vai ter a área lateral. Existe uma situação em que eu tenho um tronco de um cone em que eu não tenha a base menor nem a base maior? Tem, a gente vai ver daqui a pouco. Se não agora, né? Ah, sem graça. Ainda não é problema, mas vai ser sobre isso. Observe que o abajur, a parte superior do abajur, em cima é aberto e embaixo é aberto. A gente vai fazer um exercício já sobre isso. Então eu só tenho a parte lateral. Então isso é interpretação, a gente tem que observar esses detalhes, né? Ok? Então com isso, eu juntando esses valores aqui do raio da base menor com o raio da base maior e com a altura, agora eu posso falar do volume. Se eu já sei calcular a área da superfície, agora eu só preciso saber a área do volume. A área do volume, só preciso saber o volume. Ok? Então como é que é a fórmula do volume? A altura, lembre-se, porque eu botei K para diferenciar, ó, para você misturar a altura do tronco, a altura do cone que eu excluo, junto com a altura do cone total. Então a gente já usou essas duas variáveis aqui, então a gente tem que usar uma variável diferente, claro. Então a gente chama a altura do cone, do tronco do cone com a letra K. A altura do tronco do cone com a letra K. Então é K vezes π dividido por 3. Lembra lá de pirâmide? Raio da base maior quadrado, raio vezes raio, base maior e base menor, e raio ao quadrado da base menor. Pronto, essa aqui é a fórmula do volume. Aí vocês me perguntam, professor, quando foi que você usou essa fórmula aí no vestibular? Nunca fiz. Já fiz prova da UNEB, várias provas. Já fiz a prova do IFBA, né? Já fiz prova da UFBA, umas 2 ou 3 vezes. Já fiz muito simulado e nunca usei essa fórmula. Então significa que não é para você estudar? Não. Vocês têm que entender que tem assuntos no matemática que caem menos que outros. Qual é a dica? Vocês focarem, realmente aprender aqueles conteúdos que vocês veem que caem mais. Você está sempre, toda hora cai esse assunto, toda hora cai a área de circunferência, a área de pirâmide, a área de triângulo, a área de assim. Esse assunto eu tenho que focar então. Vai precisar focar muito em tronco de cone, tronco de pirâmide? Não. Você vai deixando aquilo lá pro finalzinho, mas é bom dar estudado, porque vai que cai pela primeira vez na sua vida, vocês vejam. Eu estou dizendo que eu nunca fiz. Mas não é a mesma coisa que pode acontecer no seu caso, né? Já tem muito tempo já que eu faço prova. Então, talvez os vestibulares possam ter se atualizando. Mas é isso que eu estou falando, pega essas referências. Os assuntos que vocês veem mais caindo na prova, foca a estudar mais. E depois vai dando aquela excluídazinha. Porque é melhor você estar com certeza que sabe do conteúdo do que querer saber todos e tendo a certeza que é 1% de chance de cair isso no vestibular, né? Mas tá aí, essa é a fórmula do volume. Nem na faculdade a gente usou isso em prova, né? Nem na faculdade. Tá, então vamos para o nosso exemplo aí que eu falei do abajur. Alguns abajures têm cúpula em forma de tronco de cone. Porque outros abajur em forma de cilindro, em forma de cilindro. Mas a maioria é assim, o que eu tenho aqui em casa é assim também. Supondo que a altura do tronco seja de 20 centímetros, pronto, aí vamos tirar os valores. Lembra que a altura do tronco é a letra K? Então a gente vai falar que K é igual a 20 centímetros. A altura do tronco. E as aberturas
tem raio 10 centímetros e 4 centímetros. Então, Rzão, raio maior, 10 centímetros. E R menor, 4 centímetros. Preciso dizer porque que o R menor é 4 e o R maior é 10, porque os valores são diferentes, né? Um é maior que o outro, né? Enfim, às vezes a gente se prega ter que falar essas coisas. Qual a área em centímetros quadrados de tecido utilizado para revestir a cúpula do abajur? Então, quem trabalha confeccionando abajur, ou fazendo, construindo, não interessa, precisa saber fazer esses cálculos, sim, para saber a quantidade de material, para não ter perda de material, enfim. Então, ele quer saber a área. Para eu calcular a área, eu preciso da geratriz. Então, aqui está o abajur maior, né? Como eu disse, interpretando, a parte superior não tem e nem a parte inferior. Eu só preciso calcular a área lateral. Essa é a fórmula da área lateral. Ok? E aí, dando aquele corte seccional, aquela imagem, o que a gente tem? A altura do tronco é 20. O raio da base menor é 10. O raio da base maior, contrário, né? O raio da base maior é 10 e o raio da base menor é 4. Lá vai eu bugando aí para ver vocês, né? Se eu criticar, receba. Então, vou lá para a fórmula. Vamos lá na fórmula? Eu não tenho a geratriz. Observe que minha geratriz aqui na questão não diz, não fala. A geratriz do abajur é isso. Não. São coisas que a questão pode dar ou não pode dar, né? Se você fosse fazer na prática, é só você pegar uma fita métrica, passar daqui para cá e você ia saber a geratriz e ia calcular a superfície lateral. Mas como aqui é uma situação, você não pode estar indo medir, a gente pode calcular. Então vamos lá para a fórmula para a gente achar a geratriz. Então, a geratriz ao quadrado. Então quando a gente achar, vamos botar aqui o valor da geratriz. Ó. Então a geratriz ao quadrado igual a altura do tronco ao quadrado mais, sim, agora subtração do R menos R ao quadrado. Tá aí, né? Nossa fórmula. A altura do tronco, isso aqui é o quê? Teorema de Pitágoras, de novo, né? Observe que ele foi um teorema de Pitágoras, porque o triângulo retângulo. Nossa hipotenusa é a própria geratriz, a hipotenusa é a geratriz. Então, eu quero achar a geratriz, e aí você substitui K, vale 20, então 20 metros, 20 centímetros ao quadrado, mais 10 menos 4. Ao quadrado. Então, G ao quadrado é igual a 400 mais 6 ao quadrado. Que 6 ao quadrado é 36, né? Não tem porquê ainda ficar perdendo tempo. Bota aqui 36. E geratriz ao quadrado é igual a 436. E aí eu posso estar... já tirando a raiz quadrada. Toda vez que você muda de membro, você tem que inverter a operação. Inverso de potência é raiz. E lembrando, tem que ter sempre o mais ou menos. 436. Mas como é a medida de comprimento, não existe medida de comprimento negativo. Então não precisa, a gente já sabe que vai dar positivo. Então a raiz quadrada de 436. O que é que você pode ainda fazer aí? Fatorar esse 436, né? Para ver o que é que eu simplifico. Então eu fatorando aqui, vou fazer uma fatoração aqui. Então dividir por 2. Então aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 8. Divide por 2 de novo. Aqui fica 1 e aqui fica 9. Não é isso? 2 vezes 9 é 18, 2 vezes 2, então dá 109. Pronto. Significa que eu, como deu dois valores, eu posso tirar esse... Não, deixa eu botar de outro jeito que vocês não vão entender, né? Eu teria que ter uma videoaula explicando esse método, esse macete aqui. Não existe um macete aqui. Eu ia fazer, mas vocês não iam entender. O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Eu posso dizer que esse 436, assim é melhor para explicar. 436 é a mesma coisa que 109 vezes 4, porque 2 vezes 2. 109 é o número primo, por isso que eu não continuei a conta aqui. É próprio 109 e aí dá 1.
Então 109 vezes 4, porque 2 vezes 2 é 4, dá 436. E 4 tem raiz. Então a raiz quadrada de 4 é quanto? A raiz quadrada de 4 é 2. Então fica 2 raiz de 109. Entendeu? Então, entendeu? Isso. Você tirar a raiz quadrada do 4, 4 2 sai. Eita, que essa agonia aí vai atrapalhar, né? Para um momentinho de mandar mensagem para mim, por favor, que eu estou dando aula. E aí, você vai tirar a raiz quadrada do 4, é 2, e o 109 fica na raiz. Então, minha geratriz é 2 raiz de 109. Tudo isso foi para achar minha geratriz. Porque eu preciso dela para calcular a área lateral. Eita, me deixa eu terminar a aula, rapaz. E a área lateral, como é que eu calculo a área lateral? Π vezes geratriz R mais R. Os R eu já tinha, o π, se quiser eu tiro ou não, a depender das alternativas. E o G acabei de encontrar, 2 raiz de 109. Então, vou apagar aqui e aplicar essa fórmula. Aí repare o quanto cai o teorema de Pitágoras. O que é que você, aluno, faz? Se dedica, cara, entende o teorema de Pitágoras. Porque não adianta você ficar querendo aprender outros assuntos como a parte básica, como o teorema de Pitágoras, a área de circunferência e tantas outras relações. Então vai observando os conteúdos que vocês estão sempre vendo. Quantas vezes já vejo o teorema de Pitágoras do tempo que iniciou esse ano? Muitas vezes, né? Então se atentem a isso. Área lateral, que é a área procurada, né? É π vezes a geratriz vezes o raio maior mais o raio menor. O π eu não vou tirar, como não tem alternativa, não preciso, né? Vou deixar o π aqui, vezes a geratriz, que eu já calculei usando o teorema de Pitágoras, 2 raiz de 109, vezes agora R mais R, 10. Fazer devagarinho, eu já poderia ter botado 14 aqui, mas vou fazer devagar, 10 mais 4. A área lateral é igual a 10 mais 4. Pronto, aí você viu. E vídeo é bom por isso, né? Aí você já apagou aqui, para a gente aproveitar espaço. Dá 14. E aí agora eu multiplico 14 vezes 2. Fica 28π raiz de 109. Pronto. Aí, professor, por que você não multiplica o π? O π é um número aproximado, velho. O quanto você puder evitar de estar usando o π é melhor. Então, se fosse a alternativa, e você observa que na alternativa não tinha o símbolo π, aí você multiplicaria. Mas como não tem alternativa, você deixa a resposta assim, bonitinha. E outra pergunta, por que você não multiplicou 28 vezes 109? Por que, garotão? E nem fez 14 vezes 109? Porque valores que estão fora de raiz não pode multiplicar quem está dentro. Então, você conserva ela. E eu fiz os dois que estavam fora da raiz, 2 vezes 14. E aí deu 28. E raiz de 9. Como aqui é centímetros, centímetros ao quadrado. Revoltado não. Feliz porque eu sei que vocês entenderam. Vamos ver se tem mais algum exemplo. Não. E aí, por hoje é só. Espero que tenha mais. Deixa eu atender esse povo aí que tá dando mandando mensagem. Até a próxima.